Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de tratar hoje a respeito do círculo de Mohr. Então vamos começar sem mais demoras. Eu já coloquei uma figura aqui na esquerda que representa uma espécie de eixo que está sendo submetido a uma força aqui, a um elemento, por exemplo, pode ser uma polia com uma correia, né? E existe aqui uma força líquida puxando aqui para baixo. Essa força ela está sendo equilibrada de certa maneira, o eixo, vamos dizer, está parado ou está fixo, né? Então, existe aqui forças e momentos contrários impedindo que tanto esse eixo caia, né, como também gire no sentido de rodar, como também gire no sentido de fletir, né? Mas essa força vai provocar nessa região do eixo o quê? Basicamente duas coisas importantes. Vai tender a torcer o eixo, porque uma vez que ela puxa aqui para baixo, em relação a esse centro, essa linha de centro que vem nessa direção, né, é, vai haver um torque dessa força em relação a esse eixo, e também vai tender a fletir o eixo, quer dizer, esse eixo ele vai tender a descer aqui pela ação da força, além de torcer. Então, se eu pegar um pedacinho do eixo aqui em cima, esse pedacinho ele vai estar submetido a tensões, e essas tensões serão provocadas prioritariamente ou na maior parte, né, devido ao momento fletor e ao torque. Então, se eu desenhar aqui um pedacinho do eixo, nessa parte superior aqui, né? Deixa eu trocar aqui, tinha deixado na borracha. Vou deixar aqui no. Se eu pegar um pedacinho do eixo aqui nessa parte superior, ok? Vamos chamar esse pedacinho aqui com a letra A. Eu vou colocar esse pedacinho então mais para cá e dar uma espécie de zoom aqui. Esse pedacinho do eixo, ele é 3D, né? Então, vamos dizer que eu tire um pedaço mesmo aqui, só está a superfície dele, né? Mas vamos dizer que eu entre um pouquinho mais para dentro aqui do eixo, fazendo uma espécie de placa, né? Então eu vou colocar aqui a uma certa profundidade, ok? Então, devido à força F, vai existir aí um momento fletor e também um torque. Esse momento fletor vai tender a fazer o quê? Vai tender a criar tensões normais aqui. Então, o eixo vai tender a se esticar na parte de cima, porque ele vai tender a ser fletido para cá, né, nessa direção. Então, a parte de cima vai tender a esticar e a parte aqui, se tivesse aqui embaixo, né, tenderia a comprimir. Então, eu vou representar isso aqui com uma tensão de tração, tanto desse lado, como para equilibrar no outro lado teria uma tração também aqui. E além disso, devido ao torque, existe também tensões de cisalhamento. Então, essa força aqui ela vai tender a girar essa roda no sentido aqui do relógio, né? Então aqui tenderia a ter também uma tensão de cisalhamento aqui, tal. E lembrando que se eu olho aqui por cima, vamos dizer que isso aqui seja o meu olho, né? Eu olho aqui por cima, eu vou ver uma coisa desse tipo, o elemento por cima, ok? Aqui está a letra A. Tem as tensões normais, uma desse lado, outra desse lado, ok?
E tem as tensões de cisalhamento. As tensões de cisalhamento, então, seguindo aqui esse vermelho, né, seria uma das tensões de cisalhamento. Lembrando que para essa espécie de cubinho aí, essa plaquinha ficar em equilíbrio, né, a tensão de cisalhamento, ela vai ter que apresentar a seguinte configuração. Se aqui tende a tangenciar para baixo, aqui vai tender a tangenciar para cima. Isso tenderia a girar essa face A no sentido contrário do relógio. Então, para compensar isso, existiria uma tensão de cisalhamento aqui e outra aqui, tendendo a girar no sentido do relógio. Então, aqui, desculpa, eu tinha falado horário, né? Antes era anti-horário e agora essas duas aqui, horário. Bom, vamos dizer que eu tenha esses valores. Eu calculei, utilizando aquelas fórmulas que relacionam momento e tensão, momento e tensão normal, bem como também torque e tensão de cisalhamento. Vamos dizer que eu tenha os valores dessas tensões. Então, vamos dizer que a tensão normal seja, eu vou colocar aqui no sistema inglês, mas não se preocupe, a ideia é a mesma, seja sistema inglês ou seja sistema internacional. 40,8 KSI, lembrando que KSI significa libra-força por polegada quadrada. E vamos dizer que a tensão de cisalhamento tenha um valor de 30,6. Isso utilizando aquelas fórmulas que geralmente se utiliza para calcular tensão normal devido a momento fretor e tensão de cisalhamento devido ao torque, ok? Bom, aqui no desenho do elemento eu vou colocar dois eixos para identificar, vamos chamar aqui de eixo X, por exemplo, eixo Y seria aqui para cima, tá? Deixa eu tentar puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. Então aqui eixo X, eixo Y. Esse aqui eu vou chamar de tal XY, porque é o tal perpendicular à direção X e na direção de Y. Essa aqui, essa tensão de cisalhamento aqui em cima, eu vou chamar de tal YX, essa aqui, ok? Então aqui seria tal YX. Esse aqui eu vou chamar de sigma X, porque está na direção do X. E aqui também sigma X, tá? Essas outras tensões de cisalhamento aqui, analogamente, seria tal XY e aqui tal YX, tá? Bom, então eu tenho aqui tal YX, deixa eu aumentar um pouquinho, tal YX e tal XY. Bom, o que acontece é o seguinte, se eu for girando esse elemento, A em relação, fazendo com que o eixo X e o eixo Y girem, né, eu vou criando novas tensões. Então, a princípio, a tensão normal é de 40,8 e a tensão de cisalhamento é 30,6. Agora, se eu for girando esse elemento, então se ele tivesse numa outra posição aqui, se ele tivesse girado em relação aqui um certo ângulo, vamos dizer que aqui ele girou um ângulo aqui
φ, né? Eu teria outras tensões normais e outras tensões de cisalhamento, né? Então aqui mudaria, eu teria outros valores aqui para tensão normal e para tensão de cisalhamento. Uma das primeiras pessoas que percebeu isso aí foi o, o engenheiro alemão Mohr, e ele percebeu que essas tensões elas seguiam um certo círculo, ou seja, uma circunferência, né? À medida que eu ia mudando o ângulo φ, os valores de sigma e os valores de tal iam assumindo valores de tal forma que, se eu plotasse um gráfico, daria uma circunferência. Então veja, é interessante porque se a gente considerar alguns sentidos como positivos e outros como negativos, a gente vai deduzir algumas coisas importantes aqui com relação a esse círculo de Mohr. Então, por exemplo, o σx aqui nessa configuração que a gente tem, ele é um valor positivo, 40,8 KSI. Tá? Já o tal XY, eu vou dizer que ele é um valor negativo. Por que negativo? Porque em relação ao centro aqui do meu elemento, o tal XY ele tende a girar no sentido contrário ao do relógio. Então, em relação ao centro do elemento, se a tensão de cisalhamento tende a girar no sentido anti-horário, a gente adota como negativo. Se a tensão de cisalhamento tender a girar no sentido horário, a gente adota como positivo. Tá? Então, essa já é uma convenção que a gente vai assumir. Então, aqui seria menos 30,6 KSI. Então, isso nessa face aqui, que é a face perpendicular ao eixo X, e na outra face, que é perpendicular ao eixo Y, então aqui é a face perpendicular ao eixo X. E a face que é perpendicular ao eixo Y, então perpendicular ao eixo Y, o que vai acontecer? Eu não tenho tensão normal, né? Repara que aqui no desenho não há tensão normal, só há tensão de cisalhamento. Então a tensão normal é zero e a tensão de cisalhamento é positiva, porque em relação ao centro tende a girar no sentido horário. Então aqui o sigma y seria zero e o tal yx seria positivo 30,6. Bom, o círculo de Mohr vai me ajudar a descobrir onde ficam os maiores valores de tensão. Então, a gente começa com os sinais, colocando corretamente os sinais, e a gente plota um gráfico levando em conta esses sinais que eu acabei de colocar aqui. Então, veja, eu vou colocar dois eixos, um eixo aqui, outro eixo aqui. Então, por exemplo, 40,8, vamos dizer que seja mais ou menos aqui, tá? Então, no eixo horizontal a gente coloca o sigma e no eixo vertical a gente coloca o tal, que é a tensão de cisalhamento. Então, para a face que é perpendicular ao eixo X, 40,8 e menos 30,6. Então, eu procuro aqui o menos 30, ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, aqui onde cruzar esse com esse, eu vou ter o ponto correspondente à face perpendicular ao eixo X. E a face perpendicular ao eixo Y, o sigma é zero e o tal é positivo, 30,6. Então, sigma zero e tal 30,6 seria mais ou menos por aqui, né? Então, esse pontinho aqui de baixo representa a face perpendicular ao eixo X. E o pontinho lá de cima, a face perpendicular ao eixo Y.
Observe que se eu ligar os dois pontos, né, eu vou achar um ponto aqui de intersecção com o eixo sigma, e a gente vai chamar de sigma médio isso. Né? Observa também que eu posso desenhar um círculo a partir daí, ou seja, eu posso, com o centro exatamente aqui nesse sigma médio, eu posso fazer uma circunferência com raio exatamente igual a esse tamanho aqui. Então, se eu fizer aqui um, um, um círculo com esse raio, eu vou obter uma figura mais ou menos assim, ok? Não está lá muito bom, mas serve para a gente entender aqui. Então, observe o seguinte, à medida que eu vou girando esse elemento A, os valores de tensão, à medida que eu vou girando, os valores de tensão vão mudando conforme esse círculo aqui. Então, o que acontece é o seguinte, inicialmente a face perpendicular ao x estava aqui. Se eu for girando aqui, eu posso chegar a um valor aqui, ó. Esse valor aqui seria o maior valor de sigma que eu vou ter. Da mesma forma, a face perpendicular a y, que estava aqui em cima, representada aqui em cima, ela pode ir girando, chegar a esse valor aqui. Então veja que à medida que eu giro aqui, um ângulo, um certo valor de ângulo, essa face x sai daqui e vem para cá, e ao mesmo tempo a face y sai daqui e vem para cá. Eu vou chamar esse aqui de sigma 1, tá? E esse aqui de sigma 3. Depois a gente vai ver por que eu chamei de sigma 3. Por enquanto, não esquenta a cabeça com isso, tá? Então, é interessante porque dá para descobrir bastante coisa aqui. Qual é o valor de sigma 1, qual é o valor de sigma 3, tá? Dá para descobrir também qual é o maior valor de tensão de cisalhamento, que seria correspondente aqui em cima, né? Então, vamos fazer algumas contas rápidas para esses números, né? O sigma médio, ele simplesmente vai ser o quê? Eu tinha aqui o valor do sigma x e aqui 0 era o valor do sigma y, né? Então, o sigma médio ele é a média dos dois números. Então, basta pegar aqui no caso, né, o sigma x, somar com o sigma y e dividir por 2. Bom, lembrando que o sigma x tinha dado 40,8, né? Pelo menos eu disse que tinha dado isso, né? Então seria 40,8 mais 0 dividido por 2. E isso vai me dar um valor médio de 20,4 KSI. Tá? Então, o sigma médio eu já tenho. Se eu quiser o raio dessa circunferência, eu posso calcular aqui o raio, simplesmente fazendo um teorema de Pitágoras aqui. Eu posso utilizar um triângulo, né? Fica bem fácil aqui. Por exemplo, esse triângulo aqui, eu já calculo o valor do raio. O raio, ele vai ser uma hipotenusa ali, né? Seria a raiz quadrada do tal ao quadrado, seria tal xy ao quadrado, ou tal yx, né? Tanto faz, porque ao quadrado vai dar sempre positivo, mais esse valor aqui, essa distância aqui, que é exatamente a distância do zero até o ponto médio, né? Então, basta eu também, se quiser, calcular o sigma x menos o sigma y e dividir por 2. Isso também me daria esse tamanho azul, né? Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, o sigma x, e subtrair do sigma y, dividir por 2, né? E eu faço isso ao quadrado. E com isso eu vou conseguir calcular o raio desse círculo, ok? Então, no caso aqui,
fazendo as contas necessárias, nós vamos ficar com 20,4 ao quadrado, mais 30,6 ao quadrado também, né? Ou primeiro, né, seria o 30,6 ao quadrado, mais o outro seria 20,4 ao quadrado. E isso daria o valor de aproximadamente 36,8. Bom, esse raio do círculo de Mohr, ele também é o valor máximo aqui. Veja que o raio aqui é o valor máximo da tensão de cisalhamento. Então, daí eu já tenho a tensão de cisalhamento máxima. Tensão de cisalhamento máxima, ou seja, é o valor desse raio que é 36,8 KSI. Tá? Qual seria o valor de sigma 1? O sigma 1, repara, ele é o sigma médio, que é esse valor, mais o tamanho do raio. Porque a distância daqui até aqui, né, essa distância do centro, né, a distância do centro até o sigma 1 é exatamente o raio. Então, eu posso já calcular também o sigma 1. O sigma 1, ele vai ser o sigma médio mais o valor do raio. E isso vai ser 20,4 mais 36,8, que vai dar 57,2 KSI. Esse é o valor de sigma 1, que é o maior valor ali de tensão tensão normal no ciclo. Esse aqui é o maior valor de tensão de cisalhamento no círculo. E ainda eu posso calcular aqui o sigma 3. O sigma 3 ele vai ser o quê? Olhando na figura, né? Seria o sigma médio menos o raio, porque eu estou indo para cá, para a esquerda, né? Então, aqui eu teria o seguinte: sigma médio menos o valor do raio. Eu, então, faria o valor de 20,4 menos 36,8. Isso daria um número negativo, menos 16,4 KSI. Então, esse seria o menor valor de tensão no círculo, né? Bom, esses valores de tensão, maior valor de tensão, corresponde a um certo giro, e a gente pode determinar quanto girou para você ficar com essa tensão de 57,2, ou o quanto girou para você chegar a essa tensão de cisalhamento máxima aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, então eu vou parar por aqui. Essa seria a parte 1, e em seguida eu vou fazer um outro vídeo para mostrar como calcular o ângulo em que eu obtenho exatamente esses valores de sigma 1, sigma 3 e tal máximo. Ok? Obrigado até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye.